Olá, hoje estamos aqui para apresentar a coletiva de imprensa dos alunos do primeiro período da Universidade Positivo de Jornalismo e hoje é com muita honra que recebemos a chefe editora de redação do Bem Paraná, Josiane Itz. Formada pela PUC Paraná em 1996, ela é uma referência no jornalismo paranaense, com ampla experiência em comunicação corporativa, assessoria de imprensa e jornalismo político. Além disso, ela também atua como professora e mentora na área. Bom dia, Josiane, tudo bem? Bom dia, tudo. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui hoje. Para começar, a gente gostaria de saber como você começou com seu interesse pela comunicação e quais foram os seus primeiros passos nessa sua trajetória. Então, eu não me lembro de pensar em fazer outra coisa senão jornalismo, assim, desde os 9, 10 anos, assim, sempre acompanhei muito noticiário de TV. A minha intenção era a TV, porque era o que a gente tinha mais acesso na época. Então, não me lembro de querer fazer outra coisa na vida a não ser jornalismo, assim. E aí eu fui para a faculdade, enfim, e aí comecei a fazer estágios, assim. Na minha época tinha estágios de observação, que você ficava, era proibido estágio em redação, e qualquer redação. Então, a gente fazia o que chamava-se estágio de observação. A gente ficava 30 dias em cada veículo ou lugar de assessoria de imprensa e tal. E aí eu comecei a fazer esses estágios, daí fui trabalhar numa assessoria de imprensa cultural, um estágio maior. E aí no final do segundo ano tinha um jornal aqui, que chamava Jornal Indústria e Comércio, que contratava estudante. E aí eu entrei porque eu falei que eu gostava de política, e ninguém gostava de política, e eu acabei conseguindo um emprego bem cedo, antes de me formar. Tudo bem. Agora a gente vai começar a rodada de perguntas e a primeira pessoa a perguntar vai ser a Bárbara. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber mais sobre a sua história no Bem Paraná e também gostaria de saber como que funciona a rotina de uma chefe de redação. No Bem Paraná, que era antigo Jornal do Estado, né? Eu tô desde que praticamente um ano depois que eu me formei. Tô desde 97, fiz 28 anos lá. É muito tempo, né? Nem parece, assim. E era só impresso, quer dizer, eu acho que o que me segura lá há tanto tempo é que a gente viveu uma revolução na comunicação ali dentro. Então, quando eu entrei, eu era editora de política do jornal impresso. Somente isso. E nesses 28 anos a gente criou site, vieram as redes sociais, agora estúdio de podcast. Enfim, a gente viveu uma revolução nesses 28 anos. Então foram muitos desafios. Então, embora eu fale que tenho 28 anos no mesmo lugar, não é o mesmo lugar. Eu acho que nenhum veículo de comunicação mais é o mesmo do que era há 28, 30 anos, né? E também nesse tempo a rotina mudou, né? Eu tô, acho que de chefe de redação mesmo, eu tô desde, eu nem me lembro, acho que 2021, 2022, assim. Não, 2002, 2001, desculpe. E assim, essa rotina também mudou muito, assim, né? Quer dizer, a gente tinha uma redação maior também, né? Então, tinham mais processos, uma reunião de pauta mais longa. Hoje em dia, como é muito rápido, as reuniões vão acontecendo no decorrer do período pelo WhatsApp, assim, a gente vai decidindo o que vai acontecendo porque a chegada de informações também é muito mais rápida do que era no passado, assim. O nosso processo também é um pouco diferente, acho que vale, eu sempre reforço isso, assim, porque nós estamos em 15 hoje, né, fora os colaboradores, né, que temos bastante, temos o João Frigério do Plantão 190, que não fica efetivamente na redação, mas fica, é nosso colaborador e faz bastante diferença. A Marta Feldens, que é de política, que também não fica na redação, mas é um contato constante, né? Mas a gente trabalha, a maioria da equipe trabalha há muito tempo junto, né? Quer dizer, fora há 2 anos que a gente deu uma renovada e tem 4 pessoas novas, o resto todos trabalham no mínimo aí 25 anos juntos, 20 anos juntos. Então isso facilita muito o processo de redação, de pauta, de conversa, de decisão, quer dizer, porque a gente se conhece muito, né? Não são necessários tantos processos burocráticos como uma pauta, uma reunião, alguma coisa para decidir. Então, mas o nosso caso é bem específico mesmo por causa do tempo que a gente trabalha junto, né? Muito obrigada. Pode passar. Temos mais uma pergunta aqui para você.
Você conta que você sempre teve esse sonho de ser jornalista. Desde a sua infância, você tem alguma inspiração, alguma pessoa que você se inspira? E se um dia você imaginou mesmo estar como uma chefe de redação do Bem Paraná, um dos maiores jornais do nosso estado? Então, como eu falei, a minha inspiração era muito na televisão, né? Que era o que a gente tinha mais acesso, assim. Uma pessoa que hoje não tem nada quase a ver com jornalismo mais, faz mais entrevista, fez Big Brother, era o Pedro Bial. Tipo, era um cara que eu gostava muito, assim, porque ele fazia reportagem internacional, ele estava na queda do Muro de Berlim, enfim, ele estava nos grandes acontecimentos na televisão, então eu gostava muito, assim. E isso é uma coisa engraçada da vida, porque o meu sonho era ser repórter de TV, ou de rádio, sempre fiz a faculdade inteira pensando nisso, né? Inteira não, porque foi na metade que mudou. Só que o impresso era a última coisa que eu queria fazer. Embora eu gostasse muito de ler, de literatura, de escrever, enfim. Eu fiz letras na Federal também junto, né, com jornalismo, então tinha essa vontade, mas meu objetivo era a televisão, sempre foi. Só que o primeiro emprego que apareceu ainda na faculdade, e eu precisava ganhar dinheiro, foi num impresso, numa editoria de política. Quer dizer, que era uma coisa muito diferente, assim. E eu fui, né? Eu falei, não, vamos, né? Eu precisava do emprego, enfim. Eles, na época, pagavam o piso para estudante, esse jornal era bem diferente. E foi onde eu fiquei. Eu acabei me especializando, eu fiz alguns trabalhos em TV, pequenos, eu fiz freela na Band, trabalhei na Rede Vida da PUC, mas assim, acabei me especializando mesmo em impresso, escrito e site, né? E hoje com podcast e tal, acabei me reencontrando, né, com audiovisual. Mas não era o meu objetivo, assim. Então, acho assim, e hoje, né, eu virei isso mais do que ser chefe, porque ser chefe para mim é mais um título, assim, sabe? Porque eu não acredito muito nessa hierarquia, então eu trabalho no meio da redação, eu faço tudo que todo mundo faz, quer dizer, reportagem para mim eu nunca deixei de fazer e não vou deixar, porque eu acho que é o coração do jornalismo. Faço plantão como todos os meus funcionários, quer dizer, então o chefe é mais um nome, tem aí um poder de decisão, ou tem que criar coisas. Eu me sinto mais chefe no sentido de criar produtos, criar pautas, assim. Mas eu acho surpreso por isso, porque eu nunca me imaginei num site ou num jornal impresso. Não era na faculdade o meu objetivo, assim. Isso, muito obrigada. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Você passou por várias áreas diferentes do jornalismo, como a redação política, TV e assessoria de imprensa. Eu queria saber como isso ajudou e se ajudou a tomar frente de um portal tão grande como o Bem Paraná. Eu acho que... Eu até hoje sou assim, eu gosto de várias áreas e assim, eu acho que o jornalista, eu sempre falo, é uma característica básica, é você querer aprender. E quando você começa a passar por várias editorias, né, você acaba aprendendo, sabe? Então, e acho que é uma tendência do jornalismo atual, né? Quando eu comecei, tudo era muito setorizado, né? Então a gente tinha uma equipe que fazia geral, uma equipe que fazia economia, uma equipe que fazia cultura, Hoje, infelizmente, com a diminuição, né, a escassez de funcionários mesmo nas redações e também a velocidade dessa informação, essas paredes das editorias não existe mais. Você tem que escrever sobre tudo o tempo todo. Acho que a única editoria, no nosso caso ali, que ainda mantém uma especialização é esportes, né? Porque esportes... Você tem que acompanhar os clubes, é uma coisa muito específica. O cara começa a fazer a cobertura e ele que entende qual jogador foi para lá ou foi para cá, enfim, o que vai acontecer. O resto da redação, todo mundo faz tudo. Então, eu faço política, eu faço polícia. Tive que aprender há uns 3 anos como se fazia polícia, que não era uma coisa que eu tinha experiência e acabei gostando. Cultura, economia... Enfim, você é obrigado, acho que cada vez mais você precisa fazer de tudo. E isso te torna melhor, um profissional melhor, no sentido de que
todas as áreas, embora você faça as mesmas áreas, todas têm uma coisa diferente, sabe? Você cobrir polícia, por exemplo, é muito diferente. Você entrevistar um delegado, um policial, é muito diferente de você entrevistar um artista, por exemplo. São perfis totalmente diferentes. Quer dizer, o artista não vai ter objetividade nenhuma para te falar e você vai ter que aprender a tirar o melhor dele ali, enquanto o delegado vai ter objetividade demais, vai ser direto demais e você vai ter que trabalhar com aquilo. Então, eu acho que isso também dá dá aquilo que o jornalismo tem de melhor, aprender todos os dias, quer dizer, se você aprende todos os dias e não para nunca, né? Porque cada assunto que você vai escrever, cada editoria que você vai abordar, é um aprendizado, você tem que aprender para poder passar isso pro leitor, pro telespectador, espectador, enfim. E você aprender todas essas linguagens, sabe? E isso te torna uma pessoa um jornalista mais ágil, né? Eu gosto muito, assim, eu acho. Confesso que quando eu comecei, escrevia só sobre política, porque eu peguei essa fase, era bem mais tedioso do que é hoje, assim, sabe? Você não sabe, hoje você não sabe o que vai acontecer. Hoje eu vou trabalhar de tarde, tenho uma previsão, mas sei lá quem eu vou entrevistar ou o que vou fazer. Isso é divertido demais, assim, essa falta de rotina. É o melhor que eu acho. Entendi. Muito obrigado. Agora, quem vai fazer a pergunta é nossa amiga Júlia Giovanozzi. Bom dia. Eu queria te perguntar se teve algum momento na sua carreira, assim, ou mesmo na faculdade, que você pensou assim, teve um ponto de virada, assim, na sua carreira ou nos seus estudos, assim, que você pensou, é isso que eu quero fazer, e você estava certa do que você queria fazer quando você começou? Nossa, acho que eu nunca tive essa dúvida de que era o que eu queria fazer. Desde a faculdade já, todos os trabalhos e como era o andamento, assim, eu nunca tive essa dúvida, assim. Eu acho que eu não tenho pontos de virada. Eu tive momentos de dúvida, assim, sabe? Nossa, será que vale a pena tudo isso? Principalmente num veículo, assim, diário, ele é muito estafante no sentido assim, eu estou há 28 anos no Bem Paraná e mais 2 no Indústria e Comércio. Então, esse ano eu estou há 30 anos em jornalismo diário. E é 30 anos de plantão, sábado e domingo, plantão Natal, plantão Ano Novo, quer dizer, acontece alguma coisa, você para tudo e vai atrás daquilo, quer dizer, então assim, apesar de ser uma surpresa todos os dias, também é muito estressante isso tudo, assim, né? E eu tenho 3 filhos, sou mãe solo, então assim, quer dizer, tem alguns momentos que eu falava, meu Deus, tipo, será que é nisso que eu quero ficar? Mas eu fui ficando, a empresa também ajuda muito nesse sentido, de quando precisar fazer home office, enfim, conseguir levar. Então eu tive essas dúvidas, assim, de gente, só que é meio que um vício, assim, sabe? Você pensa, esse ano eu vou dar uma parada e vou procurar um emprego, sei lá, de assessor de imprensa em algum lugar, uma coisa mais leve, mas eu não saio, sabe? Eu fico ali, vou ficando e fiquei. Eu acho que essa dúvida às vezes acontece. E assim, nas eleições de 2018, um pouco antes, assim, foi uma época que eu também pensei em parar, porque a gente recebeu muita ameaça. Eu tive que fazer boletim de ocorrência, invadiram meu perfil, xingaram minha família. Então, assim, foi um período, assim, em que eu pensei, assim, nossa, será que vale a pena passar por tudo isso, assim, sabe? Me deu uma desesperança, assim, sabe? Foi, eu acho que o único momento de desesperança que eu tive em 30 anos, assim, foi aquele período de que ainda persiste aquela coisa da fake news, de ninguém acreditar em nada que a gente escreve, de xingarem a gente, assim. Mas a gente foi criando essa casca, quer dizer, nas eleições do ano passado de prefeito, a gente fez sabatina com uns 10 candidatos a prefeito. E isso continua, na verdade, né? Porque xingaram a gente de tudo na nossa live lá, e xingam, e alguns entram no teu perfil, e você tem que fechar o perfil, porque as pessoas... Mas, assim, até nisso meio que eu me acostumei, assim. Mas eu confesso, assim, que foi um período que eu pensei, eu vou parar, eu acho que não vale a pena, eu acho que ninguém respeita o nosso trabalho, e eu tô colocando, de repente, minha família em risco. Foi uma fase que a gente tinha medo de sair sozinho na redação, de ir embora sozinha, descer e pegar o carro, assim, porque, sei lá, podia ter alguém, né,
que não gostasse do que a gente escreve ou implicasse, né? Porque jornalista virou uma coisa que determinado grupo político não gosta, né? Então, foi uma fase assim que eu acho a mais difícil. E a pandemia também, que eu acho que a pandemia, para mim, pegou muito, assim. Primeiro, por a gente ter que trabalhar em home office, que foi a primeira vez na vida. A redação é uma coisa muito conjunta, muita coisa se cria todo mundo junto, né? É uma coisa muito bagunçada. E você, cada um ir para sua casa, foi muito terrível, assim. E a cobertura foi muito pesada, assim, foi muito pesada. Foi o equivalente a uma cobertura de guerra, assim, sabe? Era muito estressante, era você ficar escrevendo de mortes, vendo os boletins todos os dias. E o jornalismo, no nosso caso, e eu acho que de outros também, virou um pouco de assistência social. Muitas pessoas ligavam para a gente pedindo socorro, pedindo, eu preciso de um quarto, eu preciso de uma coisa. E era meio que impossível um leito, né? Eu estou na fila, meu filho vai morrer. Era impossível você não se envolver com essas pessoas. E eu, de fato, me envolvi muito com todo mundo. E eu entrei, tipo, em parafuso, assim. Eu tive crise de pânico, eu entrei sabe, assim, foi avassalador, assim, porque era muito pesado. Você escrevia todos os dias coisas tristes e tinha um negacionismo, enfim. E sozinho, sem o apoio do grupo da redação, porque você estava em casa, né? Isolado, enfim, você saía para reportagem só, mas para mim foram 2 períodos mais difíceis, eu acho, assim. Que eu pensei e falei, gente, por que eu estou tanto sofrimento aqui? Eu acho que eu não vou aguentar, sabe? Quando eu pensei assim, eu acho que eu não vou aguentar. Mas não tinha nada a ver com o trabalho em si, tinha a ver com toda a pressão externa em cima do trabalho, né? Bom, agora quem vai fazer a pergunta é a Júlia Albuquerque. Bom dia. Bom dia. Falando dessa desesperança e desses riscos que o jornalista sofre ao decorrer da trajetória, tem algum conselho, alguma situação que você possa dividir com a gente que está começando para manter a gente firme nesse caminho? Eu acho que é você focar no resultado, sabe, do trabalho que vem, né? Mesmo nessa época da pandemia, por exemplo, que eu acho que para mim foi muito pesado, a gente conseguia resolver várias coisas. Eu acho que o trabalho de reportagem sobre a vacinação, por exemplo, sobre, né, a importância da vacinação, pode não ter alcançado todos, mas alcançou uma boa parte de um grupo, né, que acabou nos tirando da pandemia através da vacinação. Então, assim, respirar, sentar e falar, não, esse trabalho tem um resultado, sabe? Esse trabalho muda a vida de alguém, esclarece, informa e pode mudar, sim, ou acertar o rumo da história com informação. Então, assim, é difícil, porque às vezes você está ali naquela guerra externa e interna sua também, né? Mas se você olhar para o lado, você vai ver que está funcionando, sabe? E hoje, com redes sociais, enfim, com internet e tal, você consegue ver esses resultados mais claramente, né? Porque você tem uma interação com o público quase que imediata, né? Então, as pessoas te mandam mensagem no inbox, te acham. Então, é muito legal quando você recebe esse retorno, sabe? Quando você vê, então, se você se concentrar nos cases de sucesso, enfim, naquilo que você fez nas suas reportagens, e seja ela o buraco de uma rua, que alguém, sei lá, tinha uma senhora numa rua que não podia sair de casa porque tinha um buraco imenso, e você foi lá e fez uma matéria, chamou... Poxa, você já mudou a vida daquela família, sabe? Seja micro ou macro, a comunicação, ela pode mudar, né, a vida das pessoas, você pode informar, enfim, se tentar focar nessas coisas, eu acho que você sai daqueles momentos de crise. Desespero. Agora, quem vai fazer a pergunta é a Eduarda Rodrigues. Tudo bem, Josiane? Tudo. Aproveitando que você está falando de situações delicadas, eu queria saber qual foi a situação mais delicada na sua carreira em que você teve que decidir se publicaria ou não uma matéria e o que fez você seguir em frente com ela. Nossa, que pergunta difícil. Que eu tenho que lembrar agora, porque é tanta coisa, assim. Eu não sei se foi a mais difícil, assim, porque é muita coisa que eu não consigo me lembrar em 30 anos. Mas a mais recente foi a morte do Dalton Trevisan, né?
porque eu tenho um costume, eu não lembro qual jornalista que me ensinou isso, mas enfim, eu tenho o costume de entrar na lista de falecimentos umas 3 vezes por dia, para ver se morreu alguém importante, enfim, parece uma coisa meio tétrica, assim, mas faz parte de um processo. E naquele dia, antes de ir embora, já era 10 horas da noite, eu resolvi entrar na lista, como eu sempre faço, e eu olhei Dalto Trevisan. Eu falei, meu Deus, a data coincidia, o nome do pai e da mãe coincidia. Eu falei, meu Deus, ele morreu, 99 anos. Aí eu já comecei a acionar todo mundo na redação. Eu falei, o Dalton morreu e tal. Comecei a escrever a matéria e tal. Tentei contato, já tinha os contatos da editora dele, mas ela não respondia. Comecei, né, a tentar... Se bem que estava na lista dos mortos, tipo, né, enfim, não tem erro. Só que na hora que eu voltei, sorte que eu printei o negócio, né? Printei e tal, começamos a nos agir, o nosso fotógrafo falou, eu sei onde ele mora, eu vou na casa dele e tal. Só que quando eu voltei lá, sumiu. Tipo, tiraram da lista dos mortos. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, como é que pode, né, colocar que o cara morreu e depois retirar isso? Tinha um número de FAF, que é um número... né, do atestado de óbito e que confirma que a pessoa morreu. Eu falei, tinha um número de FAF, comparei com os outros, segui a ordem. Quando eu voltei na lista, eu falei, era 32, 33, o dele era 34, daí o próximo da lista era 35. Eu falei, deixa eu ver se... Daí voltei, não tinha o 34. Eu falei, então 34 é o Dalto Trevisan. Como que eles tiraram isso? Eu nunca vi. Liga para a prefeitura, liga para não sei o quê. Aí liguei para um assessor na prefeitura, eu falei, cara... Daí eu falei, mas é impossível, é isso. E comecei a escrever, sabe? Daí eu falei com o meu chefe, eu falei assim, olha, aconteceu isso e isso, mas eu acho impossível, porque o número do FAF coincide. Ele, qual é o teu filho? Eu falei, meu filho é que alguém pediu para tirar. E é isso, ele morreu. Mas ninguém me responde, ninguém responde ninguém. E tava aquela agonia e tal. E eu falei assim, não, eu vou... Lógica, experiência, né? Eu falei, cara, eu vou... Daí eu liguei para o assessor do prefeito e falei assim... Cara, sumiu o nome do FAF. Aí ele falou pra mim, eu não posso falar nada. Eu falei, então tipo, ele não me falou porque ele não podia falar, né? E eu falei, não, eu vou publicar. Nisso, ao mesmo tempo, coincidentemente, o fotógrafo tinha ido pra casa dele e falou, não, Jô, acabei de ver o carro do ML. Fui lá, falei com o cara. E é isso, assim, a gente deu em primeira mão. Mas fiquei naquela... Vai ou não vai, tiraram o nome da prefeitura, tiraram o nome, até a gente não sabia disso, né? Porque eu liguei para a prefeitura, como é que sai o nome de uma lista de falecimento? E a gente descobriu, não sabia, que você pode pedir para retirar. Se alguém da tua família morreu e você não quer que seja publicado na lista de falecimentos da prefeitura, você pode dizer, eu não quero que saia. E a gente achou que não, que tinha um escândalo, porque tiraram o nome dele. E no fim a gente descobriu mais uma que poderia. Então era mais essa questão de você trabalhar com a informação, cair, sim. E aí, essa altura, o povo todo tava já maluco, né? Porque, enfim, tinha aparecido e tinha sumido. Eu falei, não, mas eu vi, eu printei, não estou maluca, né? E, enfim, é mais essa questão, a mais recente que eu lembro, assim, de mais um fervor, assim, na redação, é isso. Óbvio que tem alguns assuntos que você acaba não... principalmente de política, eventualmente tem algum interesse do dono do veículo que ele não quer que fale ou fale, mas assim, no meu caso, felizmente, ali no Bem Paraná são raríssimos, assim, são muito, muito raros, assim. Agora é a Ana Cristina. Oi, bom dia. Bom dia. Nos seus 28 anos do Bem Paraná, você noticiou diversas histórias. Tem alguma, assim, que te marcou de uma maneira especial e que fez você mudar alguma perspectiva que você tinha antes? Nossa, essas são difíceis de lembrar. Na pandemia tiveram muitas histórias, assim, de gente que a gente acabou ajudando ou a conseguir um leito, ou encaminhar algum medicamento, enfim, fazendo uma ponte, uma matéria, e que teve um final feliz, assim. Eu acho que isso nos fez muito bem na época, assim, sabe, de ajudar, principalmente crianças, quer dizer, no Hospital Pequeno Príncipe a gente tinha uma parceria muito boa, assim, porque a assessoria de imprensa deles também é muito parceira, e a gente conseguiu resolver alguns casos, assim, enfim, ajudar algumas pessoas.
Eu acho que uma coisa que não é específica, mas uma coisa que me dá muita alegria quando a gente consegue fazer são os perfis de pessoas que parecem muito comuns, mas que têm uma história de vida ou de trabalho maravilhosa, assim. Então, contar essas histórias dessas pessoas nos dá muita alegria, assim, sabe? Eu acho que mais ainda do que alguém de destaque na sociedade, sabe? Você pegar a história de um dono de um comércio familiar, por exemplo, que tem uma história de sobrevivência e contar essa história e como as pessoas ficam felizes de ver suas histórias contadas num veículo de comunicação, eu acho que me deixa mais feliz, assim, sabe? E são várias histórias desse tipo, assim. Quem fala agora é a Bárbara. Bom dia. Eu queria saber, como a Ana Cristina deu destaque nesses seus 28 anos como editora-chefe do Bem Paraná, eu gostaria de saber qual que foi o seu maior desafio que você já enfrentou. Eu acho, como eu disse, eu acho assim que foram sem dúvida esse período pré-eleição 2018, que segue agora um pouco menos, né, mas ainda segue, e a pandemia. Eu acho que a pandemia foi um desafio em todos os sentidos, de logística de produção, quer dizer, todo mundo ir para casa, como ir para os lugares, tinha que ir com máscara, tinha que ir com face shield, nossa, fazia um tempo que eu não falava esta palavra, e, enfim, de logística, de produção e de saúde mental para nós também, para todos os integrantes da equipe, sabe? Porque foi muito difícil nos afastar e uma vez eu falei com a minha terapeuta e ela deu uma definição muito boa, assim, porque eu me sentia até culpada de estar tão mal por causa da pandemia, enquanto tinham médicos e enfermeiros na linha de frente, eu achava que eu estava sendo fraca, né? E ela falou para mim, não, mas veja, você foi uma repórter é como se fosse uma jornalista de guerra, só que com a tua família no meio da guerra, né? Sim. Porque você tinha medo que os seus avós, sua mãe, seus filhos, enfim, fossem infectados naquele começo que ninguém tinha informação nenhuma, né? Então era bastante tenso, assim, foi uma situação que eu nunca achei que passaríamos, assim. Difícil. Agora quem vai falar é a Isabelle Borges. Bom dia, Josiane. Bom dia. Agora eu queria saber, na sua trajetória, como foi acompanhar a transição do impresso para o digital e o que mudou a sua visão sobre o papel do jornalismo nessa transição? Então, essa transição, ela na verdade não tem fim, né? Porque ainda estamos em transição e ficaremos por um bom tempo, assim. O impresso para o digital foi uma coisa quase que natural. Eu, na verdade, briguei um pouco lá dentro do jornal para a gente ter o nosso site, porque para eles ninguém entendia nada disso, né? Sim. E foi um processo bastante difícil, a questão de... Não era nem da informação, mas a questão de programação, lidar com TI, essas coisas até hoje são bem estressantes, assim, na verdade. Mas, assim, o que me inquieta, eu diria assim, o que hoje mais me preocupa dentro do jornalismo é como nós vamos trazer leitores jovens para o nosso produto, né? Então, assim, hoje a gente tem as redes sociais, tem TikTok, tem Instagram, tem... Hoje nós lidamos, como eu falo, a gente saiu do jornal impresso, que era um veículo, né? E hoje a gente mantém o jornal impresso, tem o portal de notícias, nós temos o Instagram, que é uma plataforma totalmente diferente, o TikTok, que é totalmente diferente, sim, o Twitter e o Facebook. Então nós temos e o WhatsApp. Nós temos praticamente 7 plataformas, onde a notícia é a mesma, mas a forma de informar é outra. Quer dizer, nós temos um trabalho 7 vezes maior, e vai aumentar, porque vão aparecer outras redes sociais. Sim. E como que a gente embrulha essa notícia e entrega para aquele tipo de público? São linguagens diferentes e, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso, porque hoje a média de idade dos nossos leitores, mesmo nas redes sociais eu até estou feliz porque a gente deu uma baixada. Tá a partir de 30, 35 anos para cima. Mas o site é de 40 para cima. Quer dizer, e onde é que está todo mundo de 20 a 40 anos? Como que eu vou atrair este público? Como que eu vou fazer com que ler notícias seja um hábito, novamente, como era há 30, 40 anos? Entende?
Então esse é o grande desafio e isso não para. Não para. Desde que a gente começou a ter site em 2008, se eu não me engano, não, acho que foi antes. Enfim, mas 2005, 2008. Essa transformação não para. A forma de apurar a notícia não muda. A ética, o como você apura, com quem você tem que falar, mas a forma de distribuição disso está mudando e tem que mudar, porque senão o jornalismo vai morrer, né? Nesse sentido. Agora quem fala é a Rafaela. Como a gente já está falando de mudanças que está tendo no jornalismo, eu queria saber o que persistiu desde que você se formou. Eu acho que a ética é a maneira de apurar. Apurar a notícia é a mesma. Você precisa falar com várias pessoas, você precisa confirmar. Outra coisa que não mudou, o olhar apurado para a sociedade que você tem que ter para você pensar em pautas. Então, assim, tudo é pauta na vida de quem ama o jornalismo. Então, você está andando na rua, você viu um negócio e fala, nossa, essa portinha aqui que vende. Se eu fiquei curiosa, alguém vai ficar. Ai, um vendedor de ovos, que história que tem para contar? Outro dia eu marquei de entrevistar o cara que entrega ovo na minha casa. Eu falei, cara, de onde você vem? Você entrega ovo? Aí eu comecei a conversar com ele e falei, olha, dá uma pauta, você não daria uma entrevista? Porque, gente, é uma coisa muito antiga vender ovo de porta em porta. De onde ele vem? De onde vem esse ovo? Para quem ele vende? Essas histórias, essas micro-histórias, entre aspas, eu não gosto de chamar de micro-história, porque para mim são todas grandes histórias. São incríveis, então ela tá em todo lugar. Hein? Então esse olhar apurado não muda, sabe? Essa atenção. E o engraçado é que a família da gente vira pauteiro, porque todo mundo... eu vi, eu acho que vale. Eu vi, eu acho que vale. Olha, eu vi um negócio. Gente que está na rua, pro seu acidente, manda foto. Quer dizer, é uma coisa contagiante. E a ética de apuração, que não muda. O que muda é a forma de distribuição da notícia. Isso... Nós temos que descobrir muita coisa ainda. Sim. A próxima a fazer a pergunta é a Jennifer. Qual foi a maior transformação no perfil do leitor ao longo dos anos e como isso impactou as decisões no jornal? Essa é uma questão boa, porque assim, mudou totalmente. Como eu falei, a nossa faixa etária de leitor continua muito alta ainda, né? Então, você tem que manter este leitor, mas ao mesmo tempo você precisa procurar novos leitores, né? Instigar novos leitores. Tem que mudar, você tem que fazer uma coisa ou outra que atraia o leitor, você tem que ficar de olho nas trends e palavras-chave e tal. Tem que ficar de olho, porque você precisa de audiência para poder custear o teu produto. Porém, você não pode viver só disso. Né? Você precisa ter a informação que é necessária dar e que muitas vezes não vai render cliques, mas ela é necessária. Ela é preciso, por exemplo, política ou alguma outra coisa que não parece que importa, mas ela é uma necessidade, um objetivo básico do jornalismo, né? Que é o serviço. Então, você tem que balancear essas duas coisas. Você se molda ao leitor, à faixa etária, às trends. Sim, você também tem que fazer isso, mas você não pode esquecer o teu papel social, político dentro da sociedade. E aí você fica equilibrando isso, tentando achar o caminho. Nós estamos num momento, eu sou uma geração ponte, mas talvez vocês sejam mais, que é uma geração ponte de comunicação. Como nós vamos fazer? Como nós vamos atingir um público? Como vamos sobreviver? É uma coisa que a gente tem que se perguntar todos os dias como profissional. Bom, quem vai fazer pergunta agora é a Bianca. Bom dia. Pensando principalmente nas pessoas jovens, você até como mãe acho que pode ter um pouquinho mais de local de fala sobre isso, que em sua maioria tem mostrado desinteresse, né, por leituras e conteúdos longos. Você acha que não só o Bem Paraná, mas o jornalismo no geral tem se adaptado bem a essa mudança no consumo de conteúdo? Eu acho que não na velocidade que seria necessário. Até porque não se encontrou esse caminho, sabe? A gente tem pensado constantemente nisso. Nós ficamos felizes com o avanço que fizemos, por exemplo, no Instagram. Mas por quê? Aí entra um ponto muito importante. Por que nós conseguimos avançar nisso? Porque há 2, 3 anos, eu falei, não, eu
como a gente é uma redação, entre aspas, mais velha, assim, né? A gente trouxe pessoal mais novo para trabalhar. Então, eu estou com uma equipe de 4, uma recém-formada, uma estagiária boa, 2 que se formaram ano passado, e foram elas, em conjunto com a gente, que fizeram essa transformação. Então, eu acho que a presença, por exemplo, de geração de jovens nas redações é essencial para esse processo. E eu falo pela minha própria experiência, assim. Mas achar o tom disso é bastante difícil. No Instagram nós encontramos. No TikTok é o nosso desafio do momento. Então a gente está inaugurando um set agora, nós temos umas 4 ideias de como fazer um informativo de notícias. Estamos nesse momento em estudo, porque daí o Instagram a gente conseguiu, o TikTok a gente tem replicado praticamente o conteúdo do Instagram, mas não é o caminho, é outra vibe. E então a gente está nesse momento, vamos se dedicar a isso, criar uns formatos diferentes, integrar, sem banalizar a informação, quer dizer, você precisa atrair, usar uma linguagem nova. Eu acho que esses dias eu tive uma ideia, no fim eu vi que alguém já faz isso, mas eu acho muito interessante, que é uma coisa que não se fala. Eu acho que é necessário uma educação de leitores de notícias, talvez um projeto em escolas, alguma coisa que acontecesse. Por exemplo, eu recebi um release de um material que eles fazem formação de plateia, né, onde as pessoas aprendem a gostar de arte, a ver uma peça de teatro, a entender as entrelinhas. Por que não fazer um curso de formação de leitores? Por que não levar isso para as escolas? Como isso é importante? Está tudo muito distante, sabe? Então, eu acho que são muitas pontas que a gente tem que ligar. Mas eu acho que quebrar esse paradigma... E aí você encontra muita resistência de jornalistas mais antigos, né? Isso é uma coisa que nas discussões e grupos de jornalistas nem quero falar sobre, porque, assim, é uma coisa de na minha época era melhor. Não, na sua época não era melhor. O mundo muda e é isso aí, vamos embora e vamos tentar aprender. Então, também há uma resistência, né, de parte dos jornalistas, mas a transformação é agora, sabe? E com pressa, porque senão eu não sei como que a gente vai fazer, sabe? Consola um pouco que toda a comunicação vive esse processo, inclusive novelas da Globo, por exemplo, que sempre foi um produto nacional, está passando por essa transformação, porque os jovens não querem mais ver novelas nesse formato em que é colocado, mas no streaming vai bem. Enfim, nós estamos nesse momento ponte, sabe? Nesse momento crucial de como levar a informação para a nova geração. Legal. Agora é a Joana Mota que vai falar. Eu queria saber como você equilibra a necessidade de cobrir pautas que, ao mesmo tempo, dão audiência com a responsabilidade de manter a qualidade editorial e também o compromisso com a ética jornalística. Esse é um desafio diário, sabe? É bem difícil, é aquilo que eu falei. Mas é esse equilíbrio que vai manter a saúde financeira, né, dos veículos e que vai manter também a qualidade dele. Então, você precisa, essa curadoria, entramos naquele assunto de que diante de tanta informação que chega de tantos lugares diferentes, né, quer dizer, há uma rapidez da informação, quer dizer, as assessorias de imprensa mandam tudo por WhatsApp, você conversa todo mundo com WhatsApp. A necessidade de curadoria da informação hoje é uma função muito importante, é decidir exatamente isso. Eu tenho que dar essa matéria porque vai dar clique, mas ao mesmo tempo tem isso aqui que tem essa responsabilidade social da gente dar. O que a gente vai fazer? Vamos para essa pauta e depois resolve isso. Quer dizer, isso é um desafio diário. Você fica o tempo todo fazendo essa curadoria da informação para manter esse equilíbrio, porque você não pode virar um caça-clique, mas também você não pode ignorar. Então, eu acho que tem que ser não sei nem se mais responsabilidade, mas você não pode perder porque é um produto, a informação é um produto que precisa de anúncios e precisa do Google para viver, e a gente precisa balancear isso. É um desafio grande, mas é diário, uma decisão que a gente fica tomando, sei lá quantas vezes por dia a gente toma essa decisão, não consigo nem quantificar. Bom, agora a pergunta vai ser da Laura Mauro. Bom dia.
Eu também ia perguntar alguma coisa nesse viés da audiência, mas vou trocar um pouquinho para a cultura, que você já trabalhou bastante. Com a sua experiência na cultura de Curitiba, como você vê o espaço que a cultura tem hoje nos portais de notícia diante de tanta busca por audiência e cliques? Então, cultura é uma questão difícil, assim. Eu mantenho, e eu acho que é meio impossível personalizar, né? Não personalizar, porque como eu estou há muito tempo ali, então cultura eu mantenho sempre em destaque, porque é uma área que eu gosto e que eu acho importantíssima para a sociedade. A gente dá bastante destaque para a cultura. Mas é um assunto muito nichado, né? Porque se for para você ter só audiência, você só vai colocar, sei lá, sertanejo, não sei o quê. Então, essa é uma área interessante que a responsabilidade social entra bastante. A gente dá bastante espaço, por exemplo, para a cultura local, para as bandas locais. Então, a gente até tem um podcast, que é o Barulho Curitiba, que entrevista só músicos locais e bandas locais, que é uma coisa que, nossa, está dando um super efeito, porque não há espaço. E é um experimento também, porque no sentido que a gente acha, ninguém dá espaço porque não dá audiência. Mas como ninguém dá espaço e você dá, você acaba concentrando toda a audiência ali. A gente sentiu muito isso no podcast Barulho Curitiba. Porque quando a pessoa vai procurar, por exemplo, tem um episódio de uma banda chamada Terra Plana, que é muito boa daqui, que já tocou em festivais e tal, muito boa. E a gente entrevistou lá na primeira temporada. E, nossa, o vídeo vai muito bem no YouTube, vai em tudo que é lugar, porque não há nada sobre essa banda decente em lugar nenhum. Então a gente descobriu que também dá espaço para coisas que não estão em lugar nenhum, e nesse caso a cultura se encaixa muito nesse perfil, da audiência sim. E assim, uma coisa que a palavra me faltou das outras vezes que a gente falou de audiência e tal, que é necessário manter a audiência, mas antes de tudo é necessário manter a credibilidade. Então, se você focar só na audiência, você vai virar caça-clique. Então, você tem que sempre balancear a credibilidade, seja onde for, mesmo no Instagram, mesmo no TikTok, do tipo assim, tem matéria legalzinha no Instagram, porque engaja e tal, mas vai ter matéria de vacina sim, vai ter matéria de política também. Futebol, por exemplo, no Instagram é uma coisa que não engaja, no nosso caso, porque eu acho que é nichado, né? Quem gosta de futebol vai direto nos perfis dos determinados clubes, mas eu coloco, porque eu quero mostrar que a gente tem esse material e que a gente tem credibilidade para falar sobre esse assunto. Então, equilibrar essas duas coisas, mas mais credibilidade do que audiência, eu acho que é uma questão importante e nos causa surpresa, como é o caso da cultura, que para nós a gente acabou virando referência porque a gente dá espaço para coisas que ninguém dá. E isso nos tornou referência nisso. Foi meio sem querer? Foi. Foi um gosto meio pessoal nosso, porque a gente tinha um editor que todo mundo na redação gosta de música, enfim, eu sou a louca do show, enfim. Então acabou que a gente acabou imprimindo isso e deu certo. E nos abriu os olhos para outros assuntos que podem acontecer a mesma coisa. A gente já fez um projeto de ONGs, por exemplo, série de matérias mostrando as ONGs de Curitiba, o que fazem, como ajudar, que também deu super certo porque ninguém tinha feito. E não era um assunto caça-clique, entre aspas. Então, eu acho, como eu disse, estamos experimentando, descobrindo coisas boas, às vezes descobre coisa ruim, mas descobre coisas boas também. Sim. A próxima que vai fazer a pergunta é a Júlia Nogueira. Bom dia, eu queria saber como a redação do Bem Paraná decide o que vai para a manchete principal em dias com acontecimentos muito importantes. Isso é difícil. Aí entra aquela reunião de pauta que eu falei antes, que não é uma reunião de pauta, é uma gritaria na redação, assim, do tipo, e agora o que a gente faz? Isso vale mais ou vale menos? Em geral, a primeira dobra, que a gente chama, que é as primeiras matérias ali na primeira parte, todas dão uma boa audiência ali, então a gente acaba balanceando ali. No caso do impresso, quando a gente decide a manchete, também é um pouco mais fácil, porque a gente já tem mais experiência, a gente meio que faz o impresso com muita facilidade. O site hoje que tem dias que está muito, e a gente pode abrir espaços especiais também, conforme o assunto, se acontece alguma coisa, hoje é muito mais fácil você criar um especial em cima no site para dar destaque. Então, eu acho que a mobilidade do programa nos ajuda nesse caso. Beleza. A próxima que vai fazer a pergunta é a Júlia Novaes.
Nessa época de tanta fake news e desinformação, como é fazer jornalismo? Nossa, é uma luta constante, assim. Tanto que é meio que é uma coisa que nos pauta hoje, né? Porque você vê, tá tendo uma fake news tal, vamos fazer uma matéria para desmentir essa fake news. Então, isso também virou pauta. Desmentir fake news virou meio que uma editoria, assim, para você, estão falando isso, então vamos desmentir isso, vamos mostrar que isso está errado, assim. É uma luta constante, não tem... E não vejo, pior, não vejo uma expectativa de fim, assim, sabe? Parece que só aumenta. Agora, a próxima que vai fazer a pergunta é a Thaisa. Bom dia. Bom dia. Falando um pouco sobre desafios, nesse momento de avanço das IAs, para você, qual que é o maior desafio na profissão? E somado a isso, qual que é o limite de uso dela no jornalismo? Essa pergunta é bem legal, porque a gente está, já faz uns meses, a gente está experimentando algumas coisas e aconteceram umas coisas bem engraçadas, assim. Porque alguém mostrou pra gente um IA que seria feito, pro meu chefe, no caso, especificamente para jornalismo. Então, ele tinha ali, eu vou fazer uma nota coberta, vou fazer não sei o quê. Tipo, não era um IA generalizado, ele era feito. E a gente testou esse IA e tal. E foi um desastre, assim, porque a gente achou ele lento, achou que ele escreve mal, achou que... E é verdade, porque a gente está com tanta experiência no negócio que aquilo ficou meio sem noção. Porque daí eu falava pro cara, a gente teve várias reuniões, eu falei assim, olha, o que acontece é que a gente vai lá, faz, né, coloca o que você mandou a gente colocar. Aí quando a gente olha, a gente não gosta do texto, daí a gente tem que reescrever inteiro. E se for para reescrever inteiro, eu prefiro eu escrever, que é mais rápido eu fazer de uma vez. E assim, não deu certo. Não deu certo por aquele perfil específico da nossa redação. Eu não sei se dá certo em outros lugares ou não dá. A gente tem começado a usar para, por exemplo, nos ajudar a compilar dados, tirar algumas tabelas em matérias, né, de dados, nos ajudar a estruturar alguns projetos. Ética, eu acho que aí vai depender mais dos donos de veículos. O meu medo é sempre esse, é que usem para diminuir o número de funcionários para usar. Na minha experiência, do que eu vi até agora, eu achei muito ruim. Eu acho que pode auxiliar na hora de você organizar alguma informação, sabe? Assim, vou organizar... Substitui, né? Por exemplo, transcrever uma entrevista, mas substituir, até onde eu vi agora, eu acho impossível. Difícil, né? Eu acho impossível, eu acho que está muito ruim ainda. Só que assim, não há limites, né, quando empresários querem economizar. Então, esse é meu medo maior, assim. Mas eu acho que está muito cru ainda, assim. As experiências que nós tivemos, assim, de texto não foram nada boas, assim. Os jornalistas ficaram bem revoltados, assim, cara, isso era para ajudar, você está me complicando a vida, né? Então, vamos ver, mas eu acho que tem que ficar atento, tem que ficar bastante atento. Bom, a próxima pergunta é a Camille Mafrey. Bom dia. Se você pudesse começar a sua carreira de novo hoje, com todo o conhecimento que você já tem, o que você faria de diferente? Tem algo que você mudaria, assim, ou faria de diferente? Olha, eu teria ido para fora daqui. Eu que teria ido para Rio, São Paulo, assim. Tipo, foi uma época que eu queria ir, quase fui, acabei que, tipo... Fui morar com meu namorado e comecei a ter filho, enfim, e não fui. Eu acho assim que nem que fosse para voltar. Provavelmente eu voltaria, sabe? Por qualidade de vida e tal. Sim. Mas eu acho que é uma experiência que eu sinto falta de ter trabalhado fora, assim. Fosse São Paulo, Rio ou fora do país, assim. Eu acho que me daria um outro know-how, assim, sabe? Agora a Júlia Marcondes vai falar e aí a gente vai para a última pergunta depois. Oi, muito prazer, primeiro. A minha pergunta seria mais sobre a questão de audiovisual, porque eu também amo audiovisual. E analisando, assim, as obras que são geradas tanto em novelas, filmes ou até obras literárias, a gente sabe que muitos deles, assim, são criados a partir do senso comum que as pessoas interpretam do mundo.
Vendo essas obras, qual que você acha que seria o principal erro que as pessoas cometem ao tentar representar um jornalista? Ou representar a vivência desse jornalista? Nossa, que pergunta legal. Gente, pior que eu acho que é assim mesmo. Tipo, é uma loucura. Assim, jornalista de diário, né? De redação diária, assim. É uma coisa muito perigosa, assim, você... eu vejo assim, por exemplo, eu tenho 30 anos de jornalismo e eu ainda tenho que me controlar. Ontem, por exemplo, eu trabalhei até 1 da manhã. Tipo, chego em casa e acontecem as coisas e não há limites, assim, eu preciso pôr limites. E não é uma coisa que a chefia pede, sabe? É uma coisa louca nossa, assim, do tipo, aconteceu tal coisa. Ontem teve aquela bomba no centro aqui. E aí, meu Deus, chegou a imagem, nem eu estava em casa de boa fazendo almoço. Não, mas, meu Deus, chegou tal. Você começa a se envolver naquilo sem perceber, assim. E isso é bem retratado nos filmes. Na verdade, todos os filmes que eu vi de jornalista, fora o Super-Homem, fora o Super-Homem, que não tem nada a ver, mas a redação tem um pouco a ver também, a redação da Lois Lane tem a ver. Eu acho que é bem daquele jeito, assim, parece um exagero, mas não é não. É todo mundo muito pilhado. Agora, para encerrar nossa coletiva, a Dismed vai juntar as últimas perguntas ali e vai falar. Tá bom. No caso, eu queria saber para os futuros jornalistas, que competências, sendo técnicas, humanísticas e emocionais, você considera essenciais para quem está começando assim a carreira hoje? Eu acho que mais que técnica é preciso ética, e para aprender técnica é preciso ler muito. Ler e ver, sabe? Ler livros, ler matéria, ler artigo, ver filme, ver jornal, ver TikTok, ver, tipo, todos os tipos de informação. E ter essa noção de ética que é muito importante, sabe? Eu acho que... E olhar ao seu redor. Que nem eu falo, a gente fica pensando muito em macro histórias, em grandes furos, em grandes coisas, assim, né? Quando você fala em reportagem. Mas as grandes histórias são as micro histórias do lado da tua casa, na tua rua, no caminho que você faz o tempo inteiro. Quer dizer, a gente pode fazer grandes transformações, grandes matérias, mas a gente pode fazer micro histórias e micro matérias que vão influenciar demais a vida das pessoas, sabe? A gente vai transformar muito o mundo, esse jornalismo local, essa coisa do seu bairro, da sua cidade, sabe? Eu acho que cada vez a gente tem que se voltar para esse... E às vezes e aí quando você apura esse olhar, assim, desde quando você está na faculdade mesmo, quando antes de você fazer, aquilo começa a ficar mágico, você começa a ver pautas em todos os lugares, sabe? E essa sensação é muito legal, assim, sabe? Eu gosto muito disso. Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas e muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para ajudar a gente. Obrigada a vocês. E fiquem firmes, o que eu tenho a dizer é que não desistam. É difícil, mas é mágico. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. E apesar de todas as dificuldades, eu acho que muita coisa nesse mundo depende da gente, assim. Então, tomara que vocês não desistam e insistam, encontrem novas formas de jornalismo. Eu acho que tem que abrir a cabeça, assim, e pensar nessa forma de entregar a informação, assim. Conto com vocês pela sobrevivência aí do jornalismo. E é isso. Muito obrigada de novo por participar e muito obrigada por assistirem. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.